Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Terapia emocional, Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos falar um pouquinho, das nossas vontades inconscientes, dos nossos pensamentos a mais profundo. Veja bem, algo muito interessante mentalizarmos que aquilo que nós vemos, mas não lembramos, nem por isso ele se perde na nossa mente. A nossa mente está costumeiramente arquivando tudo o que está acontecendo em derredor. Isso nós nos situamos não somente a mente espiritual, mas a mente como um todo. Nosso organismo fisiológico, as nossas células, elas estão permeando as energias em torno. Elas estão absorvendo todo o núcleo, o vasto campo energético que nos abraça. Dessa forma, então, fica crível meditarmos que, eu vou dar um exemplo. Um homem chega num ambiente para pegar algo, um ambiente de trabalho, ele foi designado a ir ao almoxerifado da sua empresa para pegar determinado objeto, determinado documento, e no meio do caminho ele esquece. Porque talvez com a mente preocupada com os problemas da vida, talvez com a mente voltada a uma preocupação decorrente do seu dia a dia, teve uma discussão na família, teve um desentendimento, então deu naquele momento o chamado branco na mente, esqueceu, conscientemente esqueceu. Mas ainda assim ele vai até a sala. Chega na sala, ele começa a tatear na mesa em busca do que estava procurando. E de repente, em determinada substância que ele coloca o tato, de repente era um documento, ou era um grampeador, ou era uma caixa de clips, quando ele coloca a mão ali, ele sente um flash na memória, o chamado insight psicológico. E esse insight psicológico leva a desabrochar do inconsciente a lembrança do que ele tinha para pegar naquele almoxerifado, naquela sala de mantimentos. Então, assim, costumeiramente acontece também com nós outros, não somente com as coisas táteis, mas também com as coisas emocionais. Muitas vezes nós vamos dizer o nome de uma pessoa e esquecemos, mas o nosso inconsciente tem arquivado o nome da pessoa. Tanto é que quando nós visualizamos pessoalmente a determinada pessoa que pensamos, o nome vem na mente, vem no pensamento. Agora eu quero falar uma coisa interessante. Quando se trata de fenômenos psicopatológicos, quando se trata de fenômenos traumáticos, então a mente de uma pessoa com neurose, costumeiramente, ela tem esses apagões, tem esses esquecimentos. Mas o inconsciente não está adormecido completamente como se pensa. Na psicologia junguiana, na psicologia transpessoal, na própria psicologia humanista, na Gestalt, há uma importância em estudar o fenômeno do ser humano apto a absorver o seu presente. E também, agora adentrando um pouco mais a profundo, já um pouco na arquivologia, no estudo, na escavação do inconsciente, na arquivologia do inconsciente, nós vamos entender que mais a profundo, as memórias dos nossos ancestrais, as energias a profundo de todo o mecanismo vital da Terra, tudo está guardado em pequenas moléculas aglutinadas de pensamentos, acrisoladas, arquivadas na neuroplasticidade profunda do nosso cérebro. Então isso fica interessante assinalarmos que diante os fenômenos sintomáticos que possa estar ocorrendo, o medo,
o desconforto, a insatisfação, a insônia, o desagravo, tudo isso possa estar correlacionado com coisas que se guardam no inconsciente, com a arquivologia da nossa história transata. Então, é importante dizer que o ser humano, quando está descontente com o seu presente, com a sua vida presente, ou sofreu uma frustração, ou sofreu algo que lhe causou um medo, a memória rapidamente faz um processo regressivo. Juventude, infância, período da gestação. Mesmo período da gestação, é possível fazer essa regressão inconsciente. Ir lá e buscar o que está guardado em um momento que venha socorrer o ego que está sofrendo naquele instante, que está passando por alguma determinada pressão psicológica, pressão emocional, pressão física. Então a nossa memória espiritual, a nossa memória emocional, a nossa memória consciente e inconsciente, ou seja, os fenômenos ligados à psique, né, a reunião de todos os fenômenos do pensamento, da mente, tem uma salutar relevância naquilo que nós estamos nos apegando, naquilo que nós estamos investindo a nossa energia, e também ficaram guardados não somente os momentos ruins, mas os momentos bons. Se nós, muitas vezes, na psicossomática, somatizamos no nosso organismo algumas dores que estão latentes na nossa alma, a partir do momento que nós começamos a falar, começamos a deixar fluir no movimento catártico aquilo que estava doendo na alma, ferindo a alma, lesionando a consciência profunda, nós estamos aliviando essa tensão emocional. Por isso a importância do set analítico, do ambiente analítico, de fazer terapia. E essa terapia, nos dias de hoje, nós a oferimos para combater a depressão, a ansiedade, o pânico, outros sintomas da neurose e também alguns sintomas da psicose, sabendo que a psicose precisa também do tratamento farmacológico, né, do psiquiatra. É em conjunto a terapia. Então nós vamos assimilando que o nosso ego, o nosso eu, quando se vê em um momento de desconforto, quando se vê em um momento que não está engolindo a sua realidade, assimilando-a dentro de si, nós retornamos, regredimos ou fizemos uma regressão a um momento, seja da infância, seja da adolescência, seja mesmo do período fetal. Inconscientemente nós buscamos o socorro. É por isso que muitas pessoas com neuroses, com pessoas com enfermidades mentais, têm uma conduta muito parecida com a de uma criança. Extrema dependência, extrema parcialidade em determinados atos, chora com frequência quando não realiza o que se quer, quando não se é atendido em seu dado momento. Então essa gama de pacientes precisa muito de compreensão, de compaixão, de carinho fraterno. Porque esse socorro, agora adentrando um processo metapsicológico, esse socorro não é apenas uma busca da nossa infância, não é apenas uma busca da nossa juventude, mas é também uma busca por um ser transcendental, por uma luz a mais profundo, que chamamos do artífice universal do universo, né? O artífice, o criador de tudo, Deus. Sigmund Freud dizia que a religião é uma forma de transferência, né? O pai biológico, quando nós perdemos, nós transferimos para o pai simbólico, né? Que Deus seria um pai simbólico. Mas a presença de Deus está em todas as religiões, determinado o seu nome, diferenciando o seu nome. Está em todas as culturas, em todas as épocas. Então Deus não é apenas um ser simbólico, é uma energia transcendente, é uma energia que completa e é uma energia que está dentro de nós. E a partir do momento que nós assimilamos esse Deus na corrente da vida, nós vencemos as dores da alma.
Homero Robert Filho, psicanalista e escritor.